e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então a gente vê com clareza, e não há nenhuma heresia em se questionar por que isso acontece. Nós ouvimos as pessoas falando que isso foi o dedo de Deus, não foi a mão toda. Que Deus é esse que quer o mal, que quer a morte, que quer a destruição? É claro que nós precisamos ver as coisas de uma maneira diferente. Nós precisamos mudar o nosso ponto de vista em relação a isso. Não pode ser porque Deus quer, porque foi o dedo de Deus, porque as pessoas não oram, não fazem preces. Que pensamento egoísta é esse? Que espécie de caridade, que espécie de amor é essa com o nosso, de amor é esse com o nosso próximo? É claro que tudo isso tem um propósito que nós ainda não entendemos. Nós somos inferiores, mas tudo isso é necessário. Deus é infinitamente justo, bom, infinitamente misericordioso e não poderia ficar inerte, sem fazer nada. Ele está vendo, ele sabe de tudo, mas isso tem um propósito para nós, para mexer com a gente, para a gente deixar. Nós tivemos o exemplo daquele pedreiro, né, José Manuel, que perdeu a sua família lá, soterrada, e que em vez de se fechar na sua dor, não, quis ser voluntário para ajudar ao próximo. E ele disse, comovente, como outros casos que nós tivemos, mas ele dizendo que isso é necessário, que se ele era orgulhoso em relação a alguma coisa, estava servindo para ele ser mais humilde. Nós temos que olhar, isso é um exemplo que nós devemos seguir, não é? O nosso vice-presidente Zé Alencar, ele falou sobre isso várias vezes quando entrevistado. O que o senhor está tirando de proveito nisso? Ele falou, um grande proveito, a humildade, a simplicidade. Isso me fez ser humilde e simples. Isso me fez mostrar que importante não sou eu, vice-presidente da República, nem o presidente. Importante são aqueles enfermeiros, enfermeiras, aquelas faxineiras que estão lá cuidando dos necessitados. A verdadeira humildade, felicidade se encontra nos hospitais, onde nós nos encontramos como gente, como ser humano. Como a Valéria disse, existem, lamentavelmente aqui em toda parte, pessoas que se aproveitam da desgraça para ainda explorar mais o semelhante. Nós temos lojas aqui em Friburgo, algumas, que fizeram isso, imediatamente dobraram seus preços. Tiraram das fachadas das suas lojas os preços que antigamente ficavam convidativos para atrair, tiraram rapidamente os preços e dobraram. Mas começaram a ser desmoralizadas. E façam o seguinte, não frequentem essas lojas, repudiem essas ações, porque eles não foram atingidos, enquanto outros que também não foram atingidos baixaram seus preços para que pudesse servir. Teve gente que deu o seguinte exemplo, abriu a sua loja e vendeu tudo aquilo que era perecível, deu tudo aquilo que era perecível por uma abertura na porta, doou, fizeram filas para doar os alimentos e aquilo que eles podiam doar. Então, vejam os exemplos. Tem realmente aqueles que ainda roubam, como nós vimos aí, a televisão mostrou para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, pessoas que estavam roubando donativos. Como ainda tem, ainda deve estar acontecendo. Por quê? Como disse a Valéria, é um planeta de provas, é um planeta de expiações, é um planeta onde os espíritos com livre-arbítrio podem acertar ou podem errar. Mas nós já estamos sendo chamados à atenção para não continuarmos errando, porque nós vamos pagar. Não continuarmos errando, porque isso vai voltar em forma de novos e mais sofrimentos. Só para de sofrer, deixa de sofrer aqueles que começam a se filtrar nesse processamento. Eu acho que isso é mais lógico do que dizer que as aldeias foram para o inferno, os que estavam na igreja foram para o céu. Isso é muito simplório. Não se pode tratar de uma situação, de assuntos tão complexos e graves e sérios como esse, com essa leviandade ou essa ingenuidade. Como disse a Valéria, dedo de Deus, que dedo, não façam isso. Que não passem o dedo de Deus daquela linda pedra de Magé que Teresópolis se apropria porque a imagem é de lá, mas não façam além daquilo. Dedo de Deus ali como uma pedra. Agora, dedo de Deus nesses casos, para que tudo seja
ocorra dessa forma, saiam fora disso. Essa teologia é arcaica. Essa teologia sobre Deus que as religiões incentivam e estimulam é para continuar mantendo na rédea e no cabresto. Raciocínio. É claro que nem todas as pessoas que lá estão de uma fé. Não. Graças a Deus, felizmente, uma grande parte é um pessoal de boa fé, mas estão equivocados, estão enganados. Se começarem a pensar por conta própria, vão ver que esse Deus é o Deus do boato. Como eu disse, eu acho que eu não concluí a citação. Uma TV que estava aqui, a Record, que gravou, uma repórter gravou uma pessoa desesperada na rua, correndo com aquele boato: fujam, subam, porque estourou uma represa lá embaixo. Estourou lá embaixo. A moça falou isso, vocês assistiram no Brasil inteiro, no jornal, em rede nacional. Estourou uma represa lá embaixo, nós estamos correndo todo mundo. Mas espera aí, represa que estoura embaixo, a água não vem para cima. A água só desce. O destino da água é o mar. Estavam correndo até de uma represa que estourou lá embaixo, porque a água ia vir cá em cima, ia inundar cá em cima. É só parar e raciocinar. As pessoas começaram a achar até engraçado e começaram até a rir do desespero que estavam passando por falta de raciocínio. Porque nós somos enganados também por falta de raciocínio. Se você, como eu disse, estivesse no lugar de Deus, e é a exortação que eu faço, quando tiverem qualquer tipo de dúvida em relação a Deus, se existe ou não existe, ou acreditando que Ele existe, coloquem-se no lugar dele e vejam como vocês agiriam. Vocês vão ver que aí sim, nós vamos começar a superar essa teologia fajuta, essa teologia mofada, que está sendo imposta só para continuar, como eu disse, os grandes rebanhos e as grandes explorações. Saiam desse equívoco. Os que estão de boa fé, raciocinem por conta própria, porque aí os que estão de má fé, os generais e os reis que aí estão, em nome de Deus e de Jesus, para em o nome do Senhor Jesus não resolverem nada e receberem muito, começarem a serem ridículos, a caírem no ridículo e a ficarem falando sozinho. E nós, humanidade, todos os espíritos que aqui estão sendo alertados, esclarecidos, nós estaremos saindo para outros mundos melhores, cumprindo o papel acelerado mais da nossa evolução, através de problemas como esse. Raciocínio. Conheçam o livro dos Espíritos. Espiritismo é livro dos Espíritos. Esse caderninho de arame, essa coisa aqui que parece que não vale nada, aqui tem a solução. E eu os desafio a contestar o caderninho de arame, na definição que dá sobre Deus, sobre o universo. Contestem a reencarnação. Está aqui um livro aqui por acaso, do Dr. Jim Tucker, que é Vida Antes da Vida, que eu já mostrei, mas que diz aqui: uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas passadas. O que o Espiritismo afirma, tem pesquisas científicas que cada vez mais vão comprovando o que os Espíritos Santos superiores disseram e que está aqui no livro dos Espíritos. Escrevam para cá e contestem Deus como inteligência suprema. Contestem a alma imortal que se submete à reencarnação para ser perfeita, habitando diversos mundos, com a possibilidade de habitar e de se comunicar através de todo o universo. Contestem isso com fundamento científico. Não digo que não está na Bíblia, não está no Alcorão, isso é bobagem. Isso aqui não está baseado em Bíblia nem Alcorão. Se é verdade, está na Bíblia ou no Alcorão, está aqui. Se é verdade, está no livro dos mortos, está aqui. Está nos Vedas, está aqui. Se é verdade, está escrito em qualquer parte do mundo, do universo, vai estar aqui. Agora, se é folclore, se é ficção, se é concepção, se é misticismo, aí não está aqui, claro que não está aqui. Então isso aqui não está procurando confirmação em Bíblia, em Alcorão, livro dos Vedas, dos mortos, não. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é cientificamente comprovado ou comprovável. Isso aqui é verdade. Terceira revelação de Deus. Mas é para ser questionado, é para ser duvidado. Duvidem, analisem, leiam aqui e pensem qual seria a outra explicação melhor do que essa. Qual seria a outra explicação que contraria essa? E analisem as duas à luz da ciência, à luz do bom senso, e vejam qual das duas vocês vão achar mais sensata. E aliás, no final, fiquem com a que acharem mais sensata e não com essa. Não é obrigatório aceitar isso aqui, mas analisem, conheçam o livro dos Espíritos. Deve custar uns R$15 no máximo. Tradução do Herculano Pires, que é a melhor. Não comprem da FEB, comprem da LAC ou de qualquer outra editora.
Mas Livro dos Espíritos, R$15, vocês vão ter essa informação que nós estamos passando aqui e podem se garantir na inteligência, no raciocínio e na segurança. E vamos sofrer muito menos com essas perdas, entre aspas, de entes queridos, de amigos, de criancinhas, de criaturas maravilhosas que nós conhecíamos aqui encarnados até semana passada, criaturas maravilhosas, criaturas altruístas, criaturas boníssimas, que fizeram a passagem dessa forma estupidamente violenta. Mas já falamos aqui nesse tempo todo de o porquê disso tudo. E aliás, nós estamos falando até com menos desenvoltura, não sei se vocês já perceberam, porque esse programa está sendo gravado. Eu não gosto de programa gravado, e nem você. Não. A gente já tá, acho que, sei lá, muito tempo, sei lá, nem lembro qual foi o último que nós fizemos assim. Eu estou aqui hoje sem jeito, para mim está tudo estranho, porque é gravado. A gente fica sempre com aquela sensação, não pode voltar. Não, o bom é não voltar. Mas eu acho que agora eu já engrenei um pouquinho. No início eu estava meio perdido. A gente fica meio mas agora eu já me soltei, né? Acho que a Valéria também já soltou. Depois do intervalo aí a gente deve voltar melhor ainda. Vamos lá. É verdade. Bom, e nós temos, né, aqui também no Livro dos Espíritos, as penas e gozos terrenos. E na questão 934, trata lá da perda dos entes queridos. E a questão 934, Kardec questiona o seguinte aos espíritos superiores: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? E a resposta: essa causa de sofrimento atinge tanto rico como pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. 935. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. E tem um comentário de Kardec, olha: a possibilidade de entrar em comunicação é uma bem doce consolação que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem do nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com seus conselhos, nos dão testemunho da sua afeição e do contentamento que experimentam por lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles.